Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um AP7 Podcast. O meu nome é Alex Salcedo, aqui na minha direita temos a Paulinha Mello. Oi pessoal! E o convidado de hoje é um cara incrível que ele ajuda pessoas a se desenvolver em todas as áreas da vida. Mas antes de falar e passar a palavra para ele, eu vou pedir para que você se inscreva em nosso canal, siga nas nossas redes sociais AP7 Oficial _, curta e compartilhe. Com vocês ele, que é hipnólogo, Raul Dantas. Opa, tudo bem? Tô falando certinho aqui no microfone? Tudo certo, tudo Acho que ótimo. sim, né? Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite seu, né? Veio de você, mas eu sei que a Paulinha deve estar envolvida também. Uma honra para mim estar aqui, trocando essa ideia com vocês, né? Falando um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, sobre quem eu sou. Top demais. E vamos nessa aqui, tô disponível. Vamos falar sobre o quê? Show de bola, Raul. Primeiro momento, cara, a gente também quer agradecer, sua participação aqui, porque a gente sabe que você é autoridade no assunto, naquilo que você faz. E eu acredito que o povo, as pessoas que estão assistindo agora esse podcast, também gostariam de saber quem que é o Raul Dantas, como que você se descreve, cara? Cara, eu sou um cara muito enérgico, sabe? Eu sempre... Às vezes eu ia num curso, na imersão, e sempre perguntam ali, pedem para às vezes você anotar assim, uma característica sua e colocar penduradinho. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. E aí você vê um bocado de cara de interrogação, né? As pessoas, meu Deus, o que é que eu vou escrever sobre mim? Eu sempre coloquei disposição. Eu sempre tive disposição de fazer o que precisar ser feito. Tava trocando uma ideia aqui com a Paulinha quando você deu uma saidinha ali. Eu comecei a empreender fazendo festa matinê lá na minha cidade, em Recife. Aos 13, 14 anos. Então, eu organizava o evento, mas tinha hora que eu era bilheteria, tinha hora que eu vendia ingresso, tinha hora que eu estava organizando a questão da atração, tinha hora que eu estava curtindo mesmo, me divertindo com os amigos que estavam ali dentro. Então, assim, quando eu tenho algo em mente, quando tem algo para ser feito, que existem outras pessoas envolvidas ali também, você pode contar comigo com disposição. Eu sou um cara que não vai ter corpo mole, que não vai ser meia boca. Eu vou com tudo para fazer o projeto, a ideia, o que quer que seja acontecer. No que depender de mim, né? Porque tem pessoas que querem abraçar o mundo, quer fazer tudo, coloca aquela puta responsabilidade nas costas, não dá conta, se frustra e tudo aquilo que a gente já sabe que não é saudável. E assim vai, né? É. Deixa eu perguntar, tu tinha comentado, você é da onde mesmo? Recife, Pernambuco, Nordeste. Olha só, até Pernambucana arretado. Salve a terra dos altos coqueiros. Olha, conhece Pernambuco? Não, ainda não. Ainda não, Meus você pais ainda. vão direto pra lá, cara. Mas Seus pais sabem viver, hein? É verdade. Tem muito a aprender ainda. Né? Encontrava algum pessoal de outros estados, de outros lugares do Brasil lá em Pernambuco, sempre falava, eu moro onde você passa as férias. Legal. Não moro mais, né? Mas Sim. hoje eu vou passar as férias lá. Que show. E como que veio parar aqui em Alphaville? Como que foi essa jornada até aqui? Cara, é bem interessante essa minha jornada até Alphaville. Começou em 2016, mais ou menos, vindo fazer cursos, treinamentos, imersões, dentro dessa área que hoje atuo, né, desenvolvimento humano, saúde mental. E eu sempre via que Alphaville tinha um clima, uma egrégora, uma energia diferente de São Paulo. Às vezes quando vinha no evento ali lá no Expo Center e tal, e ficava hospedado em São Paulo, era uma coisa completamente diferente de quando vinha para algo em Alphaville. Né? Toda a segurança, o lugar em si é bonito, é legal. Você está em São Paulo, mas não parece que é São Paulo. Né? Quando eu morava lá em Recife, antes de pisar em São Paulo a primeira vez, a ideia que eu tinha era daquela metrópole, sabe? Aquele trânsito, aquele engarrafamento. Não que Recife seja diferente. Recife é assim. Recife tá no ranking aí, brigando com São Paulo em cidade com o maior trânsito do Brasil. Então, assim, eu acostumei com isso também, sabe? Mas eu não queria sair de onde eu morava para ir para um lugar caótico assim também. Então, quando eu descobri Alphaville, eu percebi que eu poderia ter a vantagem de estar em São Paulo, que é onde várias coisas acontecem, e ao mesmo tempo estar morando num lugar onde eu possa ter qualidade de vida e fazer novas conexões, né? De um tempo para cá acelerou muito essa coisa de essa imigração para Alphaville, né? Mas eu já conheci, já planejava, arquitetava, vinha há um tempo atrás aí já também. Que legal. Tô aqui faz um ano agora. Que legal. E você fala sobre saúde mental. Conta um pouquinho para as pessoas o que você aborda, o que você faz especificamente. Que tem um assunto que eu gostei que você falou ali na mesa, que é de ansiedade positiva. E aí, vai lá. Eu acho que vai ajudar muito aqui o pessoal. Olha, a temática ansiedade e esse termo que você acabou de soltar aí, ansiedade positiva, é a cereja do bolo. Vamos primeiro falar da base, né? Da forma ali, né? Tudo começou com a minha própria busca. Né? Como eu falei, comecei a empreender desde muito cedo, muito novo. Então eu passei a minha fase de adolescência ali inteira
envolvida com os eventos, com as festas, e até quando isso parou de acontecer, saí inventando de fazer outra coisa, vendia coisa na escola, sempre queria ter minha própria grana, meu próprio dinheiro ali. Vendo a família classe média, tranquila, que pagava o estudo, dava plano de saúde legal, mas coisas outras que eu queria não tinha, né? Então, eu lembro como se fosse agora. É até bobo ou fútil para algumas pessoas, mas uma das minhas primeiras motivações de querer ter meu próprio dinheiro era comprar uma chuteira legal para jogar futebol na escola. Eu não tinha, era o All-Star para tudo que desse e vier. Assim, era festa de aniversário All-Star, era jogar bola. Era para tudo, velho. Era para ir no shopping, o All-Star também. Eu queria ter um tênis mais descolado, uma coisa assim, igual eu vi outros amigos da escola ter. Mas, enfim, pelo motivo que seja, me motivou a ir atrás da minha independência cedo. E minha família vendo isso, contanto que eu não reprovasse de ano e que não desse treta nos estudos, até que liberaram. Né? E aí ia numa boa. Assim, passei por fases turbulentas também, né? De adolescência, que envolvido com festa, você imagina a quantidade de acesso de coisa que a gente acaba tendo contato. Mas segui minha vida numa boa, chegou no 3º ano científico, minha família falou, ou você cuida aí para passar na universidade pública, ou então vai dar ruim para você, né? Não vai pagar a universidade particular, é caro pra caramba, então dá seu jeito. E eu fiz, então tá na hora de eu dar um pause aqui, dar um break, né? Então parei com a história das festas e tudo mais, e até das outras coisas que eu vendia também, para sempre ter uma grana ali. Estudei muito, assim, caí para dentro de verdade, como eu falei para você, disposição, né? Se é para fazer isso, vamos fazer da melhor forma possível. No meio do caminho ali, no meio do ano, eu troquei o curso que eu queria fazer. Primeiro, a minha ideia era fazer arquitetura, porque meu pai cursava arquitetura, eu ia com ele na faculdade, eu vi, ele largou ali perto do final do curso, mas eu acompanhei esse processo, eu curtia, né? No meio do curso ali, eu digo não, eu li Pai Rico, Pai Pobre, e eu digo, eu sempre gostei de vendas, sempre gostei de mexer com dinheiro, então eu vou estudar economia agora, para entender como é que as empresas pensam, como é que os países ficam ricos e tudo mais, né? E, na verdade, meu interesse era mais entender sobre mercado de ações, bolsa de valores e tudo mais. Então, eu estudei pra caramba, passei de primeira na universidade pública ali. Imagina, eu era o cara que não estudava o ano inteiro, e aí ficava em recuperação em todas as matérias, aí dava um jeito, passava raspando. Nunca cheguei a reprovar, mas era sempre assim. Então, chegou no foco. Chegou no 3º ano ali, eu digo, vou passar. E passei, né? Passei, cumpri meu papel, passei de primeira. E aí... É muito interessante, esses dias eu estava ouvindo o podcast do Flávio Augusto e aí descobri vários pontos em comuns assim, da história dele com a minha. Esse, inclusive, é um deles. Eu coloquei propositalmente para a 2ª entrada na universidade. Então eu teria ali uns 6, 7 meses livre para fazer o que eu quisesse. Eu vinha num período de estudar dia e noite muito grande. Eu queria um período de descanso ali. Nesse meio tempo ali... Eu não lembro se eu comecei a fazer o curso de inglês primeiro, descobri a oportunidade, ou se foi a oportunidade, depois fiz o curso, mas comecei a trabalhar na área comercial de uma escola de inglês, lá na minha cidade. Vendendo, matriculando alunos na escola. Eles usavam uma metodologia super diferenciada e tal. Eu estudei vários anos na cultura inglesa, tinha uma boa bagagem. Não sei nem se eu posso estar falando nomes, mas já foi. Estudei muito tempo na cultura inglesa ali na época de escola, quando era pequeno, então tinha um bom listening, escrevia bem, mas falar, dava umas enganchadas, sabe? Não ia. E aí eu não lembro, realmente eu posso até puxar depois, se eu comecei a estudar inglês e descobri que tinha essa vaga na área comercial, eu acho que foi assim. Minha namorada na época estudava lá também. Acho que foi. Eu comecei a estudar e na mesma semana, uma semana depois, comecei a trabalhar lá também. Passei pelo processo seletivo, né, e tal. E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato não empírico com processos de venda. Porque antes era tudo da minha cabeça. Eram as vendas, eram as coisas que eu vendia no colégio, do jeito que a vida foi me ensinando ali. E ali eu recebi metodologia, né? Eles treinavam muito bem. Então tinha todo um script, uma forma de apresentar, de falar com o cliente. Então, cara, no meu primeiro mês ali, eu fiz acho que umas 5 vezes o salário mínimo da época. E eu fiz, caraca, que interessante, que legal. Eu sentava na frente de uma pessoa desconhecida, às vezes um médico, um advogado, um empresário, um estudante, e saí de lá com um cheque. E aí começou na minha cabeça, putz, vai ser interessante um dia que esse cheque for para mim, que eu tinha pequena comissãozinha ali daquele cheque. Né? E como que as coisas vão fazendo sentido mais na frente, né? Hoje esse cheque é meu. Mas naquela época ali era um desejo, era um sonho, eu não fazia ideia do que é que eu precisava passar na vida para chegar até isso. E aí, beleza, passei essa fase aí, né? Larguei o emprego ali para poder ir para a faculdade, começar, porque eu botei para outro estado. Eu quis estudar na Paraíba, em João Pessoa. Sim. Foi uma desculpa que eu encontrei para sair de casa, né? Independência, liberdade. Todo jovem, né? Mas imagina, 18 anos, acho que era 18 para 19 ali, indo morar sozinho
outro estado, com a responsabilidade de tocar um curso, uma graduação, tudo mais, o que foi ótimo, acelerou muito, ainda mais o meu desenvolvimento. E nesse período ali na faculdade, uma coisa que eu sempre falo, tão importante quanto saber o que você quer na sua vida é saber o que você não quer. Né? Tão importante quanto saber o que você quer é saber o que você não quer. Muitas pessoas andam em círculo, né? Muitas vezes por não saber o que não quer. Né? Exatamente. Nessa época da faculdade aí, na verdade um pouco antes, na época da escola de inglês ainda, eu nunca consegui ficar quieto. Você pergunta, Raul, o que é que você faz? Se eu disser uma coisa só, não tem como. é uma meia verdade. Tem outras coisas que eu não estou dizendo ali que eu faço. Então, são várias atuações. Hoje eu atendo pessoas, eu estou no processo de começar a atender empresas, eu tenho os treinamentos online. E fora tudo isso, né, eu faço todo um trabalho de assessorar a Milena, que é minha noiva, tanto nos trabalhos como Digital Influencer, como no curso online que ela lançou uma escola de Digital Influencer. A gente vai chegar nesse assunto aí também, que de repente tem até negócio pra gente fazer junto aí também, não sei. Top, vamos lá. Legal. Mas, então, eu tô sempre fazendo 1000 coisas, sabe? Eu não sou aquele cara que fica sem dormir, que vara noites. Não, chega a hora de dormir, eu durmo, apago, mas durante o dia eu tô fazendo 1000 coisas. Então, ainda na época da escola de inglês, antes de começar a faculdade, eu comecei a vender iPhones. Olha que doideira, né? Reativei, né? Não tenho mais que estudar para faculdade, então dá para fazer outras coisas. Sim. Eu, na época, era um iPhone 4. E era, tipo, meio que top de linha na época, né? E aí eu precisava ter 2 chips, que era o meu chip pessoal e o chip do trabalho para fazer as ligações, agendamentos, né? As entrevistas lá que eu fazia. E aí eu fiz, putz, eu não vou ficar com 2 celulares. Aí eu vendi o meu e comprei 2 chips lá. Só que uma coisa que chamou muito a minha atenção foi, eu já tinha aquele celular acho que mais de ano, e eu vendi ele praticamente pelo mesmo preço que tinha comprado. E ali abriu um pop-up mental. Eu digo, opa, iPhone tem um bom valor de mercado, segura preço. Eu sempre acompanhei muito meu pai no mercado dos automóveis. Meu pai sempre comprou, vendeu carro, tinha oficina, mecânica. E sempre chamava atenção, assim, ele sempre comentava, esse carro aqui segura preço, esse carro aqui valoriza, esse carro aqui é muito ruim, deprecia demais e tal. Então eu sempre tive essa visão de bens, só que não imaginava que isso aqui poderia ser uma coisa tão lucrativa. Então, paralelo ao meu trabalho, né, sempre sobrava uma grana. Nessa época aí já comprei meu primeiro carrinho velho, um Fiat Unozinho lá, antigo. Comprei minha primeira motinha com minha própria grana e aquilo ali foi me ensinando muita coisa. Então, quando eu me mudei, 6 meses eu tô falando, tá? Que eu trabalhei nessa empresa. Eu comprei meu primeiro carro, eu troquei de carro, né? Eu comecei um novo negócio que era vender os iPhones e mudei de cidade. Então, quando eu fui morar em João Pessoa, eu me mantinha com os iPhones, né? Mantendo em outra cidade ali e tal. Com o tempo comecei a estagiar no Banco do Brasil, o que para todo mundo, nossa, ele conseguiu o melhor estágio, meu Deus, e nossa, como era chique, né? Chegar no Banco do Brasil, aquele crachazinho, Posso né? ajudar? Posso ajudar? E com pouquíssimo tempo, assim, umas 2, 3 semanas, eu percebi o quanto era mais interessante a minha atuação lá na escola de inglês que eu tinha deixado de lado para a minha atuação dentro do banco. E quando eu olhava para o lado, as referências que eu tinha, né? Por exemplo, a maior autoridade dentro da agência, né? O gerente geral da agência, era um cara assim, muito acima do peso, careca, estressado pra caramba, que levou 30 anos de banco para chegar naquela posição ali e não ganhava nem perto do quanto eu queria ganhar com a idade dele. Então, assim, eu digo, nossa, isso aqui não é para mim, meu. Eu percebi muito rápido, né? Então, e ao mesmo tempo a universidade também não estava me agradando, não tinha nada sobre o mercado financeiro que eu buscava, não tinha nada sobre as empresas, sobre aquele mundo que eu queria mergulhar e entender. Então, eu entendi que aquilo não era para mim. E ali eu tomei uma decisão muito séria e muito importante para minha vida. Abandonei o banco, abandonei a faculdade, voltei a morar em Recife. Pra família, meu Deus, ficou louco. Sim. Ficou louco, né? Como assim? Era o cenário perfeito. Era né? o cenário Pra você perfeito. ficar lá. Estudava na universidade pública, né? Tava ali, morando sozinho, tinha seu carrinho, tava estagiando no banco. Nossa, será que vai ser bancário? Uau! Nossa, graças a Deus que não. Nada contra quem é bancário, é louvável. Eu já fui. Né? Você já foi também? Já fui Pronto. bancário, O meu gerente vive salvando minha vida, às vezes, quando engancha uma coisa ou outra. Uma função Mas assim. é questão de objetivo de vida Sim, mesmo, né? não era Você pra mim. Não era. Só não era pra mim, né? E ali, velho, foi um período meio turbulento pra mim, porque eu não sabia ao certo o que eu ia fazer, né? Eu sabia que aquilo eu não queria e naquela época eu tinha liberdade de largar de mão. Hoje já não posso, já são outras responsabilidades, mesmo ainda sendo novo, mas é uma outra coisa. Não Pesa mais, né? Tem que quando você chega num certo nível da vida, né? Você sai dessa fase assim mais jovem, você não dá pra fazer mudanças tão radicais. Na verdade, dá pra fazer tudo que você quiser. Só muitas vezes não vai ser o mais saudável a ser feito. Né? Naquela época ali eu podia largar a mão, chutar o balde, eu chutei.
Chutei mesmo. E eu ouvia de todos os lados, de todas as pessoas, que eu era louco, que eu tava fazendo a escolha errada, que eu ia me arrepender, que era tudo que muitas pessoas queriam, aquela oportunidade de estarem lá no meu lugar. Mas eu sabia que não era pra mim. E larguei de mão daquilo. E fui começar a me entender. O que é que eu vou fazer da vida agora, né? Tinha ali os iPhones, Com mas... quantos anos foi isso? Quantos anos você tinha? Acho que Essa 22. mudança, Acho que 22. por aí, 21, 22 anos. Voltei para Recife, e aí nessa época eu comecei a cascavilhar coisas que eu achava interessante, descobri o marketing digital, montei uma agenciazinha com um amigo meu que já era publicitário, mas que não sabia vender era minha praia. Juntou Meu, os dois. Legal isso, né? E a época, a pegada, o serviço que a gente vendia era gestão para social media. Então ele criava os pacotinhos de artes, quantidade X, tantas artes, Y, tantas artes, para responder comentário de blá blá blá, não Mais sei. adicional de X. Aqueles pacotinhos ali. Tradicional. Aham. E tinha um impulsionamento que clicava lá naquele botão impulsionar. Já tinha isso aí, né? Sim. Mas não era muito que a gente manjava fazer. E aí eu enchi de cliente, meu. Fechei assim um contrato na faculdade, pra você ter ideia, assim, com umas 2 semanas. E aí descobri que ele não dava conta da demanda. É o que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, vender, a gente Se eu até tivesse consegue equipes, fazer as vendas. Tem que sim. ter equipe que E faça dá toda essa resultado, produção, né? né? Porque senão Tem o que ter cliente não entrega, tem né? recorrência. Se você não entrega, E não aí, tem recorrência. muito bom, muito feliz pra mim. Nessa época eu vinha conciliando essa agência, né? Esses clientes. E eu já tava entrando ali nesse universo de autoconhecimento. Pra mim, porque eu entendi que eu não sabia ao certo o que é que eu queria. Então comecei a fazer o que você imaginar de curso, de imersão, de treinamento, né? Só que antes das imersões de curso, treinamento, assim que eu voltei para Recife, eu tive um acidente de carro assim que foi muito, muito sério. Eu PT no meu carro, assim, se você olhar a foto do carro, você, Raul, como assim você saiu vivo? Né? E ali, meu, não era para eu ir. Não era para eu ir. Porque eu acho assim, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com a morte, né? Recentemente, assim, já faz um tempo agora, eu perdi meu avô. E sempre vejo pessoas perdendo pessoas queridas. E é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né? Sim. Só que eu já passei por muitos episódios de, assim, raspar 6, 7 vezes. De raspar, assim. Era pra ter ido, mas não foi. Assim como quando é o dia da pessoa, às vezes é atravessando a rua, é dormindo, é qualquer... Então, quando não aconteceu, com a situação assim, com todas as probabilidades de acontecer, eu entendi, putz, peraí, eu tô de brincadeira com a vida e tem algo muito mais sério para fazer com ela. Né? Eu ainda não entendi o que é, vou entender. E aí eu peguei toda a grana daquele dinheiro do carro ali e saí investindo em curso, em treinamento. E foi aí que todo mundo achou que eu tava louco mesmo. Né? Nossa, largou o eu banco, também largou a passei por isso. faculdade. O povo acha que você tá louco, né? Ainda mais pra Pegou o bem que desenvolvimento tinha. pessoal, né? Meu, o pessoal que é fala, isso? meu, você tá gastando dinheiro, tipo, nada a ver. Fui lá, fiz formação em coaching, esse coaching aí que tá fazendo que a gente sabe nem o que é. E ali comecei a atuar como coach, mesmo, de transição de carreira. Eu que saía transitando por um bocado, saía ajudando pessoas que queriam transitar também. Né? E alguns até que iam bem, outros não saíam do lugar, e aquilo ali meio que frustrava, mas eu já entendia porque a gente recebe de resultados que não era seu, né? Porque você dava a direção e a por pessoa... mais que nos cursos e nos treinamentos eles dizem que o resultado do outro não é responsabilidade minha, eu me sentia parte. Sim. E todo mundo quer ter cases de sucesso, né? Ninguém entra para cuidar de algo, seja qualquer coisa, que não vai ter resultado, porque como que você mostra que você é competente? Basicamente é isso, né? Sua competência depende do resultado do outro, e aí às vezes a gente se frustra porque... Como eu já tinha mexido com algumas coisas, já tinha mudado algumas vezes e me sentia muito bem com isso. Eu via pessoas que estavam aquela, meu Deus, o que é que eu faço? Eu digo, tá, esse tipo de caso aqui de gente que eu quero ajudar. E o que é que o coach faz? Né? Vamos colocar as coisas na mesa, esclarecer muito bem. O coaching é uma profissão e é um processo muito sério. Né? 400 das 500 maiores empresas do mundo utilizam processo de coaching. Warren Buffett já contratou coach várias vezes na vida. Só que aí chega no Brasil e aí vira meme tudo, né? Sim. Um bocado de... Assim, eu não quero falar nomes, mas... Enfim, formações de um final de semana que dá um certificado e todo mundo vira coach e chegou nesse cenário que a gente vê hoje. Que o nome meu da coisa banalizou, mas que é algo muito sério e louvável. Né? Mas, resumindo ali, um processo de coaching é para quem está bem e quer dar o próximo passo, chegar no próximo nível, para quem quer sair do ponto A para o ponto B. Mas não é para consertar o ponto A. Entendeu? Para consertar seria a parte tipo, de terapia, essas coisas. Para consertar você tem que ir mais profundo ali. Então, às vezes, vinha uma pessoa, eu com a minha parte comercial bacana e tal, mostrava como era, explanava, fazia uma puta apresentação, a gente fechava o processo, começava.
E aí vinha na primeira sessão ali, a gente traçava um bocado de meta, um bocado de objetivo. O coach não diz a pessoa o que fazer. Faz perguntas. Ele faz perguntas e a pessoa chega na própria resposta e juntos ali eles combinam quais são os passos para chegar onde a outra pessoa quer. E a gente combinava tudo isso. E eu chegava no outro encontro, a pessoa não tinha feito metade daquilo que a gente tinha combinado e eu percebia que nem sabia me dizer o real motivo do porquê ele não tinha conseguido fazer. Eu perguntava e ele, Raul, mas isso... Eu via que ele não estava mentindo, mas ele simplesmente não tinha clareza do porquê que ele não tinha conseguido avançar. Beleza? E aí começa um outro processo de Raul, né? De Raul. Eu já tinha ouvido falar na hipnose nessa época. O primeiro curso, a primeira formação que eu fiz pelo IBC, o Zé Roberto, lá com o pessoal do IBC, eles usam, durante a formação, para te ensinar o conteúdo, uma hipnose que chama-se ericksoniana, que vem lá do Milton Erickson, que significa hipnose conversacional, a hipnose mais indireta, usando analogias, usando vários exemplos, usando vários canais. Então, se você é uma pessoa mais visual, vou usar elementos visuais para te ensinar, para te mostrar, para te apresentar alguma coisa, auditivo, sinestésico, aquela coisa toda ali. O que é que faz, no final das contas? Como se fosse uma PNL. A PNL surgiu do Depois estudo da do hipnose. Milton Erickson. Richard Bandler, que é o pai da PNL, Sim. ele estudou o que o Milton Erickson, na hipnose ericksoniana, desenvolveu e pegou aquelas informações e, a partir dali, criou a programação neurolinguística. Legal, não sabia. Como eu te falei mais cedo, né, Raul, como que eu te chamo? A primeira coisa que eu falei foi hipnoterapeuta, só que às vezes a pessoa vai... Como é que fala? Hipnólogo, a pessoa que estuda hipnose. Eu estudo muito a história da hipnose, Sim. então a gente pode passar o resto do dia inteiro conversando sobre isso. Desde os primeiros sinais de hipnose, que são pinturas de vasos e cerâmicas da época dos egípcios, né? De procedimentos de cirurgias de grande porte para aquela época, por exemplo, que a gente sabe que nem existia anestesia química, então como que faziam a cirurgia, né, usando a hipnose como anestesia mesmo, até os tempos atuais, a hipnose científica e tudo mais. Mas vamos começar do começo, Se né? alguém te perguntasse, Raul, o que é hipnose? De uma forma simples para eles Em entenderem. uma frase. Em uma frase, tem a resposta técnica e tem a resposta mais simples de entender. É mais simples, vai que a gente bom. aqui não tá com tão Hipnose é quando você está num estado plenamente focado de alguma coisa, ao ponto que você não dá mais atenção em nada ao seu redor. Você está focado, está hipnotizado por aquilo. Ficou simples de entender? Ficou. Exemplo, você está vendo um filme, já aconteceu de você ver um filme e começar a rir da gargalhada da barriga? Sim. E chorar, ficar triste, ficar tenso, com medo. Mesmo sabendo que são atores, que aquilo tudo é uma mentira, que é um filme. Você não fica pensando que é Ixi, tudo... várias vezes. Você fica hipnotizado pelo filme. Assim, Ou seja, a hipnose, na real, é um recurso que a mente humana tem. Tá? Um estado pleno de foco, concentração que a mente humana tem e que ao longo do tempo foi se entendendo que isso existia e desenvolvendo técnicas e formas de acessar e utilizar esse recurso que a nossa mente já tem ao nosso próprio favor. Que já aconteceu comigo, muitas vezes é na estrada. Tu sabe que tem um tempo para chegar em tal cidade, daí tu tá ali dirigindo, quando vê passou o tempo, eu falo, caramba, nem me dei conta. Nem me dei conta. Tá tão focado Naqueles pensamentos, naquelas ideias ali. Já aconteceu você procurar seu celular? Caramba, cadê meu celular? Cadê meu celular aí? Na sua própria mão? Por mais que seja uma fração de segundos ali, a chave tá ali no seu bolso, sei lá, tá aqui na sua frente, você procura e não encontra. Você tá tão focado numa outra ideia, no outro pensamento, ao ponto que não consegue sentir, perceber, ver uma coisa que tá ali diante dos seus próprios olhos. E como Isso que já as é pessoas hipnose. usam isso, assim... A gente usa o tempo inteiro isso. Exemplo, as palavras que você diz, olha como é mais simples. Começa que toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu não hipnotizo ninguém. Eu digo o caminho para que a pessoa se auto-hipnotize. Tá? Tá, e aí, tipo, a hipnose, a pessoa... Vamos ter um podcast de 2 horas. Tá, mas assim... Vai, Paula, tira as dúvidas. Bora, Paula, manda brava. Tá, a pessoa tem, tipo, em que momento ela pode usar, ela pode te procurar pra usar a hipnose, por exemplo? Tipo, Quando fale ela- alguns cenários, assim, tipo, Olha. sei lá, com problemas, como que... Sim, ó, para todo e qualquer tipo de problema psicossomático, a hipnose clínica não é a hipnose de palco, ou a hipnose de entretenimento, a hipnose que Comer você uma vê de cebola. maneiras bem deturpadas nos filmes e na televisão. Não. Vamos deixar esse lado é como se fosse só a pontinha do iceberg em relação ao potencial que a parte clínica e terapeuta da ferramenta tem. Né? Se você der um Google, um YouTube, você vai ver um bocado de procedimento cirúrgico sendo feito utilizando hipnose como anestesia, por exemplo.
Em Bruxelas existe um hospital escola chamado Salpêtrière, que eles só fazem cirurgias usando hipnose como anestesia. Que top, né? Então, quando a gente fala de comer cebola, achando que é um morango perto do potencial que a ferramenta tem, chega a meu... ser, né, irônico, né? assim. É por isso que você entra nas minhas redes, você não me vê fazendo entretenimento. Por mais que eu já fiz muito no início, eu já dei curso ensinando a fazer isso, imagina. Né? E chegava pros alunos e fazia, Fora que é uma responsabilidade, né? Não, assim, é tranquilo. Não tem irresponsabilidade alguma no entretenimento. Sabe por quê? Não, eu Porque digo a pessoa... responsabilidade de usar algo tão importante. Sabe assim? Tipo, a sua responsabilidade como profissional, sim, sabe? confunde tipo, é algo ainda mais a outra pessoa. É, Dificulta, ela tá ali tensa, com a depressão, pensando em tirar a própria vida, e aí vê o cara usando a ferramenta pra comer uma cebola. Entendeu? É, isso aí pra mim é Não vai falta de levar a sério. responsabilidade. O que é que acaba acontecendo com essa pessoa? Vai se entupir de remédio. Sim. E que a gente sabe que na maioria das vezes não vai resolver o problema em si, a causa do problema. Sim. Né? Sim. Então E é por isso que você não me cenários, vê. eu quero saber os cenários. É. Cenários de usar e que a Meu. pessoa te procura, por exemplo, que ela pode te procurar. Quando ela tá percebendo que não tá tendo o resultado que gostaria de ter. Mas isso, do que Em igual você falou do que? ponto A pro ponto B, não. Ou, Não, é pra tipo, consertar o ponto A. Beleza. Tá? Tá. A gente voltou pra esse diálogo do coaching. Tu aprofunda. É. Beleza. Porque não adianta eu acredito, ter o direcionamento se a pessoa... Como que eu vou sair do ponto A pro ponto B se eu não resolvi meu ponto A ainda? É, que muita gente nem sabe onde que ela tá no Nem ponto A. sabe. Eu fiz um... Assim, eu já falei que eu faço de tudo, né? Aquela disposição. Um certo dia eu abro lá o Canva. Vou fazer hoje um carrossel explicando sobre ansiedade, né? Um dos pontos lá que eu coloquei nesse carrossel foi como eu percebo, como eu sei que a ansiedade está me atrapalhando ou não. E aí eu coloquei uma figurinha de um alvo e a pessoa errou, não acertou aquele ponto assim principal do alvo com dardo, sabe? Sim. Quando eu não estou atingindo o resultado que eu quero. A ansiedade é um mecanismo da mente humana que ela ou ajuda ou atrapalha, das duas uma. Todo mundo vai sentir. Digamos que diante de dar uma palestra, um treinamento, de uma reunião importante, você sentir aquele frio na Você barriga, sempre vai aquilo é sentir. ansiedade. Depende muito da intensidade. Depende de como ela você estiver programada. Se ela, mesmo sentindo aquele desconforto, se ela vai te impulsionar a ir lá e mandar ver, ou se vai ser mais ou menos, sabe? Travar. É. E como que a pessoa faz pra destravar isso, por exemplo? Que nem que você falou que tipo, é algo que tá dentro da mente, que Tá, pode ser pro primeiro. lado positivo ou negativo. Óbvio que você não vai Primeiro. conseguir explicar isso. Não vamos 100%. usar a palavra destravar. Não, é porque eu acho interessante que é um assunto que as pessoas pensam em ansiedade, em algo ruim. E algo que você está dizendo, que a ansiedade ela pode ser algo bom. Pode, existe um nível E saudável todo de mundo ansiedade. vive na ansiedade, como você disse. A gente está num mundo Acelerado. acelerado. pandemia, né? Exato. Então, tipo assim, as pessoas acordam, elas já estão aceleradas, porque elas já sabem que amanhã elas já têm que fazer tal coisa. Tipo, ela não consegue viver o agora. E aí, isso atrapalha muito a Eu acho que o maior produtividade. desafio é a galera ter a lista de atividades, aí coloca a lista lá, visualiza, aí começa a assinalar, ó, consegui fazer. Aí parece que tá sempre devendo. Tá, mas é porque coloca uma lista que não condiz com 24 horas. E aí, no outro dia já acorda devendo e você já fica já frustrado. E isso é uma ansiedade. Sim, ó, Então, vamos isso lá. atrapalha Alguns a pontos. produtividade. Primeiro, né? As redes sociais, as pessoas bem-sucedidas das redes sociais, sempre ancorando onde você deve chegar com metas muito ilusórias e inalcançáveis, Que não existe. inatingíveis, Isso. tá? E você fica se comparando com a régua do outro. Vamos cortar rapidinho só com o microfone aí, só você. Puta Tá. que pariu, tava muito. Vai continuar cada vez melhor, moça. Vai Fica lembrar. tranquilo. Que jeito que vai lembrar. Ai, caraca. É embaixo. Então já que deu um pause aí, deixa eu falar com esse cara aqui. Oi? Leandro. Mano, tenta não bater a perna aqui embaixo. Eu nem vi, cara, que eu bati. Faz tempo isso? Foi eu, tudo aqui sou eu. Se você não estiver tendo resultado, é eu. Se você não estiver se fudendo, sou eu. Se você estiver feliz, sou eu. Tudo sou Como é eu. que vai? Tudo bem? Ô, Xande, já vou terminar aqui o podcast, Cara já te diz, chamo, né? tá? Ah, tem um amigo meu passando por ansiedade. A vareta. Vareta. Um amigo meu mandou perguntar, Raul, Não atrapalha o Raul, não. Ele tava explicando sobre os motivos. sobre a ansiedade no casamento. Cara, Não, começa a resolver os nossa, aí é o de menos que eu quero saber. Perfeito. Não, tô brincando. Não, e é, quando eu toco em relacionamento, aí bomba. Se, Ah, mas é porque a se é galera- caixinha de pergunta, Oi? se é post. Só me Tá. diz, tá bom o som aqui? Tá ótimo. Som Gabriel. O restante É, tá o legal Gabriel. aí também? Tudo bem? Tá tranquilo. Só foi
Beleza. Mas acho que é isso. Talvez tenha sido eu. Vamos tentar Não, acho que Ou pode ter sido eu. Tá, eu sei exatamente o ponto que a gente parou. Posso ir lá? Hipnotizou. Obrigado, viu? Desculpa. Tá, primeiro ponto. A gente não fala dentro do meu universo da palavra destravar. Sim. Tá? Vou explicar o porquê. Antes desse pensamento de destravar a mente, destravar a vida e tudo mais, o que é que significa destravar pra você? Pra mim, na verdade, eu também não sou muito de usar Pra mim é destravar. liberar algo eu que acho tá é um travado. é um Certo. desbloqueio. Algo que, tipo, sei lá, tá lá Certo. parado que Meu você celular precisa tá liberar. aqui e aí eu venho aqui e destravei ele. Certo. Você tá assim agora? Tá travada? Congelada? Não. Não, pelo Não. contrário, são vários pensamentos que Sim. estão rolando ali. Aí algumas coisas você consegue agarrar e vai e faz bem feito, outras coisas você faz mais ou menos. Sim. Quando você fala em destravar algo, você tem que assumir que antes você estava travado. Se você assume que você estava travado, já é um gesto de falta de amor próprio com você, que não está reconhecendo algumas coisas que você está desenrolando. Então você já começa da premissa errada com você mesmo. Faz E o primeiro sentido. ponto é a nossa relação conosco, que a Vou gente até precisa anotar. tratar e cuidar, porque tudo vem de dentro para fora, né? Como é que eu vou ajudar alguém se eu nem me ajudei primeiro? Né? Mas é o seguinte, a pessoa sabe que tem alguma coisa de errado com ela. Né? Às vezes ela vai lá no YouTube e procura uma meditação de alguma coisa, ela vai lá e arranha um Instagram de fulano, de Beltrano, de Ciclano, vê um vídeo, ela tá buscando alguma coisa ali para se ajudar. Se deparou comigo, ou então foi lá num site de fulano e viu lá uma indicação para se atender comigo. Por exemplo, né? A pessoa sabe que tem algo de errado com ela, que é na mente, que sozinho ela não consegue resolver, porque se ela desse conta de fazer sozinho, ela já teria feito. Certo. Beleza? O que é o que eu faço? Tá? É uma via alternativa aos meios tradicionais de tratamento. E a gente busca focar em encontrar e tratar a raiz do problema. Beleza? Porque quando eu encontro a causa do problema, deixa de fazer sentido dos sintomas em existirem. Beleza? Beleza. Então, uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, um medo, uma crença, um vício. Na hipnoterapia a gente lida com os sintomas. Sintomas de quê? De várias coisas que aconteceram ao longo da vida da pessoa, que foi ensinando para a mente dela aquele jeito dela ser. Né? Porque quem eu sou, quem você é, quem o Alex é hoje, é fruto da nossa própria história de vida. Então eu não vou destravar. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso reprogramar, eu preciso aprender um jeito novo com as minhas experiências lá atrás. Sim. É meio que fazer as pazes com o meu próprio passado. Às vezes com coisas que você nem lembra que aconteceu, mas que são importantes e estão influenciando em hoje você não ser quem você gostaria de ser. Certo. Então hoje, digamos, se você tem uma ansiedade, diga aí sobre algum tema. Vai, Paulo. Pode ser uma listinha. Me deu um bug que eu tava pensando Vou te em dar um outra exemplo coisa. bem bobo. Eu Um exemplo ia te bem fazer bobinho. outra pergunta, tá? Me dá outro Um exemplo bem É. bobinho. Imagina uma pessoa que tem um desconforto em relação a cachorros. Uhum. Você conhece alguém assim? Sim. Pronto, vamos lá. Imagina que quando era criança, na infância, ali seus 2, 3 aninhos, só via cachorro nos livrinhos, nos adesivos, vai ter a primeira experiência com cachorro, ao vivo e a cores. Não tem cachorro em casa, vai num lugar que tem um cachorro lá. A criança vai se aproximando do cachorro, quando chega perto dele, o cachorro começa a rosnar, começa a latir. O que é que vai acontecer com essa criança? Ah, ela vai sentir medo e vai arquivar na mente dela algo que, tipo, cachorro, sei lá, tá? Sentiu medo. Sim. Ao sentir medo, o que é que ela faz? Ela recua. Ela recua, ela sai de perto. Sim. Quando ela sai de perto, o que é que acontece? Criou uma experiência. É, tipo, Ela saiu de arquivou. perto e ela ó, se alivia, tá tudo Sim. bem agora, estou protegida, estou segura. Então naquele momento, plim, criou-se uma ansiedade em relação a cachorro. E cada vez que ela vê um cachorro e evitar de chegar perto do cachorro e não ocorrer nenhum estresse, vai confirmar aquela ansiedade, vai dizer para a própria mente dela que tá ok, que tá certíssima essa nova programação. Certo. E se for algo não palpável, por exemplo, assim, sei lá, tipo, vamos falar sobre produtividade. Uhum. Você é super produtivo, um exemplo, que nem você falou pra gente aqui, tipo, o meu é disposição. Tipo, Tá. o que eu faço? Eu jogo energia, tipo, eu faço acontecer. E aí você sabe dessa sua disposição. E se você sofre uma frustração em relação a algum resultado seu? Tipo, isso também é algo que Vamos mergulhar. eu já tô indo mais profundo. Claro. Porque o do cachorro, pra mim, é bem visível. É bem, Certo. sabe, eu Bem consigo... palpável. Tá bom, vamos lá. Porque aí já vai algo para algo que, tipo, Eu vou te talvez explicar. uma outra, algo externo interfere algo em você, né? Existe, Tipo, a ecologia é muito importante. O que é ecologia? O ambiente, né? Eu já fiz tratamento com uma mulher que sofria de depressão profunda, já tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes, e que aí a gente foi entendendo e encontrando
que por trás dessa depressão profunda estava uma emoção de tristeza muito grande, que por trás dessa tristeza estavam vários eventos de briga dos pais, e que em vários desses eventos ela ouvia que ela era o motivo dessas brigas, que antes dela nascer nada disso acontecia, que depois da vinda dela o casamento desmoronou. Então ela se entendia no meio da relação e ela era o motivo da briga, do conflito constante dos pais, e ela morava na casa deles. Então ela via isso acontecer, e toda vez que ela via isso acontecer, Voltava, ativava lá. gatilho dispara algo, né? Entendeu? Então a gente fez todo o tratamento, limpou, ela descarregou essas emoções, aceitou, perdoou, programou como ela gostaria que fosse daqui pra frente, mas ela ia lá e, mergulhava no mesmo cenário de novo. Imagina que é um computador que pegou vírus. Veio no técnico de informática, o que é que a gente faz? A gente dá o reset ali, né? Como que é o nome certinho que fala? Formata. Formata o computador. Formata. Sem fazer mas- o backup, né? Você não faz um backup. Não, Não, pega, faz Da mulher, backup faz sim. Não tem essa de esquecer. Tem muita gente que fala pra mim, Raul, eu quero fazer hipnose pra esquecer meu ex. Não Tem existe isso. jeito, são memórias. É sobre você lembrar e aquilo não te afetar mais. Aquilo não doer mais. Entendeu? Isso é fazer as pazes com o seu próprio passado. Sim. Com a sua própria história de vida. Show. O seu maior poder é a sua própria história. Sim. E como você quer apagar algo, tipo, não Como? existe, não tem nem como, assim, você... Sei lá, eu nasci do zero Aquela agora. poeira debaixo do tapete, você nem lembra que tá ali, mas que ela faz você ser quem você é hoje. Então é sobre você organizar isso tudo. Então o processo que eu faço é uma viagem, um mergulho Top dentro demais. de si mesmo, para entendendo, aceitando. Então tem momentos ali da sua vida que você passou por uma briga, por um confrontamento que hoje está afetando a tua produtividade. Tu não faz nem o link, nem ideia que lá atrás na 4ª série, quando a amiguinha falou que tua letra era feia, tu ficou com raiva, aquilo te bloqueou de continuar escrevendo e mostrando para todo mundo. E aí vai Quanto juntando com outros tempo fatos da vida. Demora, assim, um processo, assim... Porque eu acho que deve ser muito relativo a É vários relativo, fatores, né? mas existe metodologia de trabalho científico como que funciona. Você pega uma amostra e daquela amostra ali você vai validando, Sim. entendendo, né? Se eu for pegar uma amostragem assim de todos os casos que eu já atendi até hoje, dá uma média de 1 mês e meio, 2 meses. Esse é um acompanhamento semanal? Não. Vou explicar. Que a gente vai lá na frente e volta e tá tudo certo que seja assim. Não tem jeito certo. Essa sou eu. Não tem jeito certo, tá tudo certo, né? Até porque às vezes a gente quer que seja tudo retinho, bonitinho, e a nossa mente é desse jeito mesmo. A mente é o software, o cérebro é o hardware, né? Então a mente é a parte mais poderosa. Às vezes o software pode precisar de uma atualização. Sim. E é feito, né? Então assim, a gente tem algo que é muito poderoso e precioso, que é a nossa própria mente. Só que a gente não nasce com um manual de como que aquilo funciona. Sim. Então, todo o meu estudo primeiro começou a entender como que a mente funciona, né? E aí eu comecei no campo comportamental, que a gente passa as ações, depois de entender que aquilo não era exatamente o que eu queria. Eu comecei naquela jornada, mas não era exatamente o que eu queria. Tive alguns casos de sucesso bem legais também, depois eu posso contar, ainda no coaching, no coaching. Mas ali eu fui me aprofundando na hipnose, fazendo treinamentos e testando. E aí eu lembro como se fosse hoje, a primeira hipnose que eu fiz com um cliente. Eu tinha um cliente que tinha uma barbearia, que começou a fazer um processo de coaching comigo porque ele queria começar a atuar nas redes sociais. Né? Ele gera muito bem, fazia um serviço top e queria bombar nas redes sociais. Acho que ali 2017, tô falando. Eu já tinha feito alguns cursos de hipnose, mas não tinha feito da área clínica ainda, a parte mais inicial. E aí eu fiz um exercício com ele, mandando sugestões diretas, que a partir de agora ele pegaria o celular e gravaria, porque assim a empresa dele iria crescer, a empresa dele crescendo, a família dele ficaria mais feliz, a família dele ficando mais feliz, ele ia ser uma pessoa mais realizada. Enfim, sugestão atrás de sugestão. E é assim que era feita a hipnose na época de Freud, tá? Era sugestões diretas, não tratava a raiz do problema, sugestão direta. O que acontece quando você faz uma sugestão direta? Por um período de tempo aquilo funciona. Mas você não tratou o problema pelo qual aquele cara tinha dificuldade de aparecer nas redes sociais. Você deu uma sugestão direta. Então funciona tipo uma motivação. Não é um Ele ativacional. começou, pegou o celular, começou a gravar stories, começou a fazer as coisas que ele tinha esse bloqueio, essa trava, né? Mas aí depois ele foi ficando tímido de novo. Mas ali eu já vi que a ferramenta trazia um poder de ação. A pessoa conseguia agir quando eu fazia aquele tipo de exercício ali com ela. E ali foi um baita motivador para eu estudar a parte clínica séria da coisa também. Comecei a estudar, comecei a atender e comecei a lidar com um bocado de casos. Eu atendi cara que tinha vício em mentir. Atendi um cara de 19 anos que era impotente sexualmente. E com uma sessão o cara transformou a vida dele e hoje está casado. Então, assim, a gente trata a raiz do problema. E você fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Quando não é algo palpável igual o cachorro, por exemplo, como eu vou saber? Né? Como não é algo palpável igual o problema do rapaz lá com impotência sexual? Tem até um depoimento dele no meu canal do YouTube. Ele topou gravar e tá lá. Depois você pode até ver.
é o seguinte, por trás do que está acontecendo na nossa vida hoje, existem emoções. O ser humano, ele é regido por emoções, né? Só que a gente busca racionalizar tudo que acontece com a gente. Então fica sempre ali a emoção e o nosso lado racional querendo encontrar saídas e alternativas racionais, lógicas e analíticas para resolver aqueles problemas emocionais que a gente tem. E aí entra um grande problema, porque a emoção, não sei se você já percebeu, é tipo rei. Quando ela vem, o que tinha de razão sai. E ela leva tudo. É como se fosse um tsunami, a emoção, né? Às vezes você arquitetou na sua mente, exatamente. Eu vou chegar em casa, eu vou falar assim desse jeito, porque eu falando desse jeito, ela vai sentir assim, a gente vai chegar nesse acordo e aí vai fazer tal coisa pra mim. Aí você chega, você fala de um jeito ou outro, pensa, mas não, aí já ativa em você uma emoção que você. Ai! Daqui a pouco você, putz, não era pra ter feito isso, putz, não era pra ter falado isso. Quantas vezes isso já não aconteceu? Várias vezes. Né? Racionalmente você sabe exatamente como fazer, só que vem uma emoção que carrega tudo embora. Então aí eu já comecei a dar a principal pista de como que meu trabalho funciona. Por trás do que está acontecendo com você existem emoções. E por trás dessas emoções, vinculadas a elas, existem várias memórias. Né? Então eu encontro a emoção, através da emoção eu encontro as memórias, através das memórias a gente pode lidar, aquilo ali é massa de trabalho. Né? Vou te contar um caso, que aí contando o caso vai ilustrando melhor. Vou contar um outro, que esse eu já contei no programa de TV e eu tenho corte no meu Instagram. Depois você que assista. Já aproveita que a câmera é direto ali, ó. É a câmera direta aqui, aí, né? Imagina o seguinte, você vem fazer um tratamento comigo porque você quer ser mais produtivo, né? Raul, tô com problema de produtividade, já fiz sessões de produtividade, já busquei especialistas para me ajudar nessa área e mesmo tendo todo o plano ali de produtividade, de agenda, de ferramenta, de KPIs e tudo mais, eu continuo com o meu problema de produtividade. E aí a gente vai e descobre que por trás desse problema de produtividade que você chama, existe a emoção de medo de falhar, de medo de dar errado. Né? E aí quando a gente vai explorando essa emoção de medo de dar errado, de medo de falhar, a gente encontra lá atrás da infância que seu pai pediu para você lavar o carro para ele, e aí quando ele bateu o olho no carro depois que você tinha lavado, ele reclamou que o carro continuava com as rodas sujas, que você não tinha limpado direito, que você era imprestável, que você não fez o serviço bem feito. E depois você encontra ali que você tinha um trabalho da feira de ciências na escola para fazer, e que você todo empolgado foi lá, deu o seu melhor e tal, pá, não sei o quê, e que todo mundo foi reconhecido, mas ninguém chegou para você diretamente e falou que você fez um trabalho excepcional, excelente, que você brilhou. E aí às vezes não tinha nada demais, você fez seu trabalho, só outra pessoa que não reconheceu, mas ali mais uma gotinha de emoção negativa ali, aquele medo de falhar e de não ser reconhecido e de não ter o retorno que você cria de expectativa sobre o outro. Então, por que eu vou ser produtivo? Por que eu vou me desdobrar, gastar energia para fazer as coisas se as pessoas não me reconhecem? Eu já tive que lidar com essa dor várias vezes e essa dor é ruim de sentir. E para evitar que você sinta essa dor de novo, a sua mente ela cria formas de te proteger. E às vezes a forma que ela encontra de te proteger é te fazendo sendo improdutivo, porque se você produzir... Tipo, não vai... Show, massa. Entendeu? Mais ou menos como que funciona? Sim, faz sentido. Imagina um rapaz, esse caso é muito didático, né? Ele veio fazer um tratamento comigo e todo lugar que ele ia, ele ficava imaginando que uma tragédia fosse acontecer. Uma tragédia, que ele fosse morrer e várias pessoas morrerem também. Por mais que ele soubesse que eram coisas da imaginação dele, da cabeça dele, aquilo estava impedindo ele de viver bem. Ele ia nos lugares e ficava imaginando que a coisa ruim ia acontecer. Ia com a avó na igreja, ficava imaginando que o teto ia cair, que alguém fosse entrar lá e matar todo mundo. E ele veio fazer o tratamento comigo. E eu sempre gosto de perguntar para ouvir o que é que de forma racional a pessoa já encontrou, já analisou ela com os próprios botões. E ele me dizia, Raul, por que isso acontece com você? Raul, porque eu jogo muito jogo de tiro, videogame e tal, não sei o quê. E eu gosto de assistir muita série de terror, de zumbi. Então eu fico alimentando a minha mente dessas coisas, naturalmente ela fica criando esse tipo de cenário. Né? Beleza, a gente começou o tratamento. E aí encontro a memória que quando ele tinha 8 anos de idade, ele estudava na escola perto de uma periferia no Rio e teve um tiroteio próximo à escola. E aquela cena de medo, a professora se jogou no chão chorando, um pouquinho de emoção negativa ali no copo das emoções dele. Depois a gente encontrou outra memória de quando ele já tinha ali seus 13, 14 anos, tinha ido morar em Pernambuco, era tímido, fechado, tinha dificuldade de fazer amigos, mas aí um garoto da rua dele foi com a cara dele, apresentou ele pra galera, levava ele pra jogar bola, eles iam junto pro colégio, viraram melhores amigos ali. Depois de alguns meses, esse melhor amigo dele adoeceu e morreu. Então, aos 13 anos, lidou com a morte do melhor amigo de infância. Mais emoção negativa ali dentro do copo das emoções negativas. E aí outra tragédia na família lá, envolvendo o pai dele, que ficava agressivo quando bebia e tudo mais, fez uma besteira grande. Enfim, a mente dele entendeu que, veja só, a nossa mente,
tudo que está acontecendo com a gente hoje, ela acredita que está protegendo a gente. Você está acima do peso, é porque ela acredita que acima do peso assim você está protegido. Você está sem grana, porque ela acredita que sem grana você está protegido. Só que essa parte mais profunda da nossa mente, que a gente chama de subconsciente, não é lógico, racional, analítico igual a nossa mente consciente. Só que é lá onde estão as emoções, a programação mental, tudo isso que a gente é aqui fora. É quem controla tudo, digamos assim. Que é você mesmo, no final das contas. Né? E aí o que acontece? Esse garoto aí, a mente dele entendeu que toda vez que ele passava por uma situação inesperada, ruim, né? Sei lá, ele tava lá, o amigo dele do nada morreu. Ele tava lá na escola, do nada teve um tiroteio perto da escola. Toda vez que ele tinha que lidar com esse tipo de emoção, pra ele aquela era a pior sensação que existia. Né? Pior sensação que tinha. Então, pra proteger ele desse tipo de sensação, a mente dele começou a criar sempre o pior cenário possível. Sempre imaginar alguma tragédia, porque se algo acontecesse, ele meio que já estaria protegido. Né? Então, é sempre assim. Por trás de uma coisa que você está vivendo hoje, existem emoções. Tá? E por trás dessas emoções, existem o que foi que programou a reação dessas emoções. E aí, quando você fala que nem, por exemplo, desse cara que tudo ele imaginava tragédia e tal. E aí, você acha que o cenário que ele vive todo também passa pela mesma situação? Por exemplo, assim, sei lá, ele sempre imaginava tragédia, automaticamente ele atraía tragédia? Ou não? Não necessariamente. Vê só. Não necessariamente as tragédias aconteciam. Aquilo acontecia mais dentro da mente dele. Imagina uma mulher que... Foi um tratamento bem especial, inclusive. Eu tenho, inclusive, uma recorrência de algumas clientes minhas. Clientes, eu digo algumas porque foram mulheres. 4 até agora. Fizeram um tratamento comigo e depois se tornaram hipnoterapeutas. Então, assim como eu experimentei primeiro e depois me tornei hipnoterapeuta também. Porque é muito bacana o que acontece, né? É uma transformação tão grande assim na vida que algumas pessoas acabam querendo trabalhar com isso também. Uma delas, é um caso assim bem interessante, ela me procurou, na verdade eu conheci o marido dela, que eu estava negociando um carro dele que eu queria comprar. Então ele foi lá no meu escritório, conheci o carro, dei uma volta, eu já estava com outro meio que engatilhado que eu fiquei mais apaixonado, mas ali no meio do caminho ele perguntou, cara, o que é que você faz? Eu expliquei, cara, eu sou hipnólogo. Ele, quê? Aí sempre começa, né? Como assim? Porque as pessoas não sabem 100%. É o pica-pau com aquele olho de espiral. Não olha pra mim não vai hipnotizar não. Normal no meu dia a dia. Né? É, mais um dia na vida do Raul. Mas eu expliquei pra ele, cara, muito legal. A minha esposa, ela tá com um problema. Toda vez que a gente vai ter algum voo de avião, eu vou indicar ela pra vir fazer o tratamento com você. E aí ela veio. E ela me explicou que a última viagem que eles tinham marcado em família, ele, ela, os 2 filhos, ela entrou no avião e começou a ter uma crise, fez todo mundo descer do avião e desistir da viagem. Imagina, você programar uma viagem, comprar tudo, reservar tudo, né? Aquela expectativa, os filhos, todo mundo ali feliz para ir para a viagem. E aí você entra no avião, começa a ter uma crise ali e faz todo mundo... O avião começa a andar, você faz o avião parar, volta, desce, eu vou descer. Enfim, começamos o tratamento. Descobrimos que por trás desse medo de voar de avião estava o medo de morrer. Tá? Encontramos a memória da infância, não lembro a idade, mas digamos que uns 10 anos de idade, onde estava brincando num rio lá no Mato Grosso, que morava antes, com a irmã, e caiu dentro do rio, estava com uma correnteza forte e quase se afogou. Na verdade, chegou a se afogar, a irmã salvou. Então, medo de morrer, instalado como um sucesso. Eu quase morri, né? Eu não, ela. Eu também, algumas vezes, mas não é o caso agora. E aí outras cenas também, um assalto que houve, eu não lembro exatamente como foi o assalto, mas se eu não me engano entrou na própria casa dela, rendeu, arma na cabeça, aquela coisa toda, medo de morrer, então só conseguia andar em carro blindado. Então vários episódios assim onde veio o medo de morrer, qualquer tipo de situação, por mais que ela soubesse que era coisa da cabeça dela, que apresentasse o mínimo de possibilidade de morte, entrava em pânico, travava e passava por uma crise terrível. Tá, tem como mudar que ela entrou naquele avião e fez a família inteira descer do avião? Se nós somos hoje fruto de tudo que vivemos ao longo da vida, e a gente descobre ao longo de um processo como esse que eu faço, que aquilo ali está causando o que a pessoa não quer hoje, tem como mudar que aquilo aconteceu? O que aconteceu, pra trás, não. Mas Exato. talvez pra trás, o não, mas... significado do que aconteceu. É por aí? Joia. Não tem como mudar, aquilo aconteceu, tá no passado. Não é de volta pro futuro. Sim, Não tem um DeLorean. não. Não tem como mudar o que aconteceu, mas tem como mudar a forma como a pessoa encara aquilo, como ela enxergou, o ângulo. Mudar a emoção, né? O sentimento, algo assim. Também, às vezes, o que é que precisa acontecer? Você descarregar algumas emoções que ficaram acumuladas ali, falar coisas que queria ter falado na hora e não falou por algum motivo e se calou, né? Fazer coisas que queria ter feito. Mesmo. Descarrega aquelas emoções que ficaram presas, acumuladas ali. Essa é uma parte muito boa, que esvazia aquele copo, né? Em seguida, o que é que a gente precisa fazer? Perdão.
Né? O perdão ele tem o poder de encerrar ciclos. E quando a gente encerra um ciclo, a gente abre espaço para que novos ciclos se iniciem. Né? Então imagina quando eu estou fazendo tratamento com a pessoa, que ela encontra uma memória de que na infância ela foi abusada, como já aconteceram algumas vezes. Ela nem sabia. Não. Caso de produtividade. A pessoa veio fazer um tratamento comigo para produtividade e descobriu que na infância foi abusada na escada do prédio. E que, por sinal, tinha bloqueio trava com escada. Não conseguia, às vezes, encarar uma escada. Mas veio fazer o tratamento para produtividade. E como que faz para perdoar uma pessoa que abusou de você? E aí, se no meio de um processo desse a pessoa da boca para fora fala, tá, Raul, perdoei. Você entende? Não é um poder hipnótico que Raul tem. É um processo. Existe a minha parte, quer dizer, o caminho, mostrar e guiando a pessoa ali. Existe a parte da pessoa que tem que fazer o que precisa ser feito. Né? Tem como o Waze dizer, Alex, vire à esquerda, e ele mesmo pegar o volante do carro e virar à esquerda por você? Não. Só se for um Tesla, aí eu fico calado. Tá evoluindo, né, para que todos Está evoluindo para isso, que isso aconteça, inclusive no campo da hipnose, né? Não sei se você já ouviu falar aí, mas o Elon Musk, inclusive, enfim, né, tem chip na cabeça que mapeia trilhas neurais e faz um bocado de coisa no computador quântico quando lançar aí. Enfim, cenas dos próximos capítulos. Mas eu digo o caminho, vou ajudando ali a pessoa e ela vai passando por esse processo. Estou ali junto com ela. Por isso que não é um Ctrl-C, Ctrl-V, um script que eu falo, que eu faço com todo mundo. Cada pessoa tem a sua própria identidade hipnótica, o próprio jeito que funciona para aquela pessoa. A gente precisa ir explorando e descobrindo, e aprofundando, entendendo, encontrando, aceitando, encerrando, perdoando, descarregando, depois indo lá e programando. Como você quer que seja feito daqui para frente? Quando esse tipo de emoção aparecer, quando esse tipo de situação acontecer, como você quer agir a partir de agora? E aí você vai lá nesse mesmo estado e a partir de agora assim. São coisas simples que a gente já conhece. O perdão, colocar para fora, escolher, decidir, afirmar como você quer que seja. Só que são condensadas num processo intenso que faz com que eu crie novas trilhas neurais, novos caminhos para os meus pensamentos. Assim que tu acessou, fez a pessoa, liberar o perdão. Ali naquele momento, abriu espaço para, digamos, um novo sentido, uma nova experiência a partir daquele ponto. Sim. E aí como que tu, na minha ideia do que tu foi explicando, foi como se ficasse um buraco ali. Como que a gente preenche programando como ela deseja que seja daqui para frente. Faz ela vivenciar uma nova experiência? Depende. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Né? Por exemplo, uma pessoa que passou por um caso de abuso, ela não quer vivenciar uma nova experiência com a pessoa que abusou ela. Sim. Perdoa e tchau, vou seguir minha vida, livrei esse peso. E lembrando que o perdão não significa que a pessoa gostou do que aconteceu. O perdão não significa que a pessoa permite que aquilo aconteça de novo, muito menos que a outra pessoa merece o seu perdão. Quem merece é você, perdoá-la. Até porque você está num processo de hipnoterapia ali comigo, a outra pessoa nem sabe que você está perdoando ela. Sim. É você que sabe que você está perdoando ela. Entendeu? Mas vamos deculpar mais essa história do perdão aí, né? Ok, Raul, entendi. Respirei fundo. Tenho um ranço. Não quero nunca mais ver pintar de ouro na minha frente essa pessoa aqui, mas perdoei. Tô livre. É isso, tô livre. Né? E aí a gente vai, a partir dali, programar como ela deseja que a vida dela seja dali pra frente. Tá? Como assim, Raul, perdoa? Como assim a gente vai programar como que vai ser dali pra frente? A pessoa que vai escolher, né? O que é que você aprende com essa nova situação? Isso. Quem que você vai ser daqui pra frente? Isso. E aí eu falo algumas coisas, peço pra ela repetir junto comigo ali também, que eu vou sentindo no feeling que precisa ser dito, que eu vou cruzando as informações do objetivo da sessão com aquela situação específica ali que tá acontecendo no momento. Entendeu? E aí a gente vai somando tudo isso. Mas o principal, tá? Muitas pessoas querem saber, Raul, como que é? Eu vou sair de uma sessão me sentindo melhor e tal. Sim, claro, você experiencia um relaxamento bacana, você descarrega, tira um peso dos ombros, se sente mais leve, mas o principal é resultado. Tá? Porque pra mim, não importa, é o resultado que diz. Se aquilo ali vai surtir efeito ou não. Não quero saber se a pessoa vai sair se sentindo bem, eu quero saber o resultado que ela vai ter. Às vezes a pessoa sai se sentindo exausta. Às vezes a pessoa sai se sentindo saltitante, leve, varia de pessoa pra pessoa. Sim. Eu lembro de um processo, do primeiro processo de hipnose que eu fiz, eu só acessei emoções positivas, mas que estavam me fazendo ser um cara procrastinador. Como, por exemplo, na minha infância, uma vez que eu me escondi dentro do cesto de roupa suja, e aí eu dei um grito, um amigo do meu pai achou que eu tinha caído da varanda, ficou desesperado, e eu morrendo de rir lá dentro, porque eu era muito esperto e tinha enganado ele. E aquilo estava relacionado com a minha procrastinação no momento presente que eu estava vivendo.
Como se eu já fosse esperto demais e a minha inteligência fosse suficiente Sim. para resolver todas as coisas Qualquer e as momento. ações exaustivas não precisavam ser feitas. É que doido, né? Aham. Mas a nossa mente funciona assim. A gente tem que ir entendendo quem nós somos e como ela funciona para usar ela ao nosso próprio favor. E aí, voltando ali, o principal do que acontece na hipnoterapia, inclusive por isso que a hipnose, ela hoje é aceita pela Organização Mundial de Saúde, é reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina, de Psicologia, Odontologia, Fisioterapia, como uma ferramenta para resolver questões emocionais ou até fisiológicas. Né? Tem casos de dor crônica, dermatite, artrose, que é de origem psicossomática. Né? Tem inclusive uns casos bem famosos aí de um cara que sentia uma dor no pé de uma perna que ele tinha amputado. Cara, Né? E como que resolve um problema como esse, uma treta dessa? Eu senti a dor num pé meu, que eu nem tenho esse pé Que mais, não mas eu existe tô mais. sentindo a dor, eu preciso resolver. Né? É criando novos caminhos neurais. O que são os caminhos neurais? São os caminhos para os meus pensamentos. Então, se situações da minha vida programaram um jeito ansioso, acelerado de viver, que eu não quero mais sentir assim, e eu descubro quais foram os momentos que criaram isso na minha mente, e crio novas experiências com esses momentos, e programo na minha mente, vou lá e seto como que eu desejo ser daqui para frente, o que é que eu fiz? Eu dei novas alternativas para minha mente ter novos caminhos para percorrer. Então, você se depara com a situação que automaticamente você já iria entrar naquele estado que você estava, se sentir e se comportar daquele jeito. O que é que você vai ter? Uma nova opção mental. Né? É o que eu mais escuto de alguns clientes. Raul, eu percebi que eu tenho novas opções mentais. Nas situações que antes já seria automático eu me sentir daquele jeito, eu percebo, peraí, agora eu tenho uma escolha. Eu posso realmente continuar sendo daquele jeito ou eu posso seguir esse novo caminho. Então a pessoa começa a pensar diferente. Quando ela pensa diferente, ela se sente de um jeito diferente. E quando ela se sente de um jeito diferente, ela se comporta de um jeito diferente. Putz, eu tô pensando diferente, tá? E como é que fica meu sentimento? Putz, realmente, agora pode ser. E aí eu vou e tenho uma pequena experiência, um pequeno comportamento. E aí eu valido esse processo na minha mente de que tá tudo bem eu me comportar e eu ser essa nova pessoa. Que eu não vou morrer se isso acontecer. Porque a nossa mente tem duas características que eu sempre falo que são as principais. Primeiro, poupar energia. Ela sempre vai querer poupar energia, economizar energia. Por isso que a gente procrastina, empurra com a barriga, deixa para depois, fica preguiçoso. Né? É uma característica da mente humana, poupar energia para sobreviver. A nossa mente ela meio que foi criada para fazer com que a gente sobreviva, mas não que a gente viva em abundância. E a gente precisa entender como é e ir reprogramando alguns padrões. Para nos ajudar, em vez de atrapalhar com que a gente vive em abundância, vive bem do jeito que a gente quer. E a segunda característica é, do jeito que você está hoje, quem você é agora, tá bom. Desse jeito aí tá ok, tá legal. Sobreviveu, chegou até aqui e eu não quero gastar energia para mudar. sim. Essas duas características. Então você entendendo que a sua mente, do jeito que você está hoje, tá ok. Assim ela quer que você permaneça. E não quer gastar energia para mudar. Como é que você vai engajar sua própria mente num processo de hipnose como esse comigo? Qual é o primeiro grande passo? Se a minha mente automaticamente ela quer poupar energia do jeito que eu tô hoje, tá bom. Acho que... Nossa, Essa é braba, essa pergunta, né? tipo, eu não sei nem identificar, porque Finish eu him. iria já preparada. Tipo, sabe? Né? Existem as atitudes mentais. E aí já vai uma super dica para todo mundo. Porque você não precisa basicamente estudar hipnose para praticar hipnose. Você pratica todo dia e isso que deram o nome de hipnose. Né? É você introduzir um novo pensamento na sua mente. Quando você introduz um novo pensamento, você se sente de um jeito novo, você se comporta de um jeito novo. E são os comportamentos, as ações que produzem novos resultados. Então tudo começa no pensamento, tudo começa primeiro na mente. Né? Primeiro você pensa, depois você sente e você se comporta. Então existem as atitudes mentais, que são 4. A primeira delas é a atitude mental negativa. É tipo assim, velho, vou abrir uma agência de marketing, mas acho que não vai dar bom não. O que é que vai acontecer com esse cara? Já tá gerando sentimento... Meu, ele deu um comando pra mente dele de que não vai dar bom. O que é que a mente dele vai fazer? Dá um jeito de fazer com que não aconteça. E automaticamente tá confirmando aquelas duas características da mente dele. Do jeito que tá bom, sem essa agência de marketing, e não quero gastar energia pra mudar, pra criar uma coisa nova. Então qualquer brecha na tua comunicação, no teu sentimento que tu dá, pra tua mente confirmar que não vai gastar energia e que do jeito que tá vai continuar permanecendo, é tudo que ela quer. Então você precisa entender que a sua mente ela quer só um comando seu pra continuar desse jeito. Sim. Agora você me responde. Agora eu consegui entender. É que eu não tinha feito a pergunta direito. Que eu falei, imagine só no cenário que a pessoa pensa em tragédias e ao redor dela, tipo, gera só tragédia. Aí você falou que não. Mas pra pessoa, porque agora eu entendi Ela tá que comandando ela aquilo. tá comandando aquilo. Então, automaticamente, Isso entre é aspas, se ela não auto-hipnose. mudar, ela, tipo, vai acontecer de novo. Bem pragmático. Na sua infância, você ouvia da sua avó, da sua tia, coisas, por exemplo, palavra tem poder.
Ou, por exemplo, cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Isso é auto-hipnose. Você tá dando um comando pra sua mente. É como se fosse o Waze, você tá colocando lá a rota. Então ela vai traçar um caminho pra chegar até ali. Então você vai fazer uma prova e, putz, acho que essa prova vai estar muito concorrida, muito. O que é que tua mente vai fazer? Tudo que ela precisava ouvir pra não gastar energia, pra você permanecer do jeito que você tá. Então começa na tua atitude mental, que eu falei que são 4, eu falei só da negativa, né? Existem algumas no meio ali que muita gente se perde. Muita gente não tá nessa atitude mental negativa. Já entendeu que precisa pensar positivo, ser mais otimista e tudo mais, né? Só que aí acabam no meio dessas outras atitudes mentais aí. A segunda é a neutra, que é a pessoa que tá em cima do muro. Pessoa morna. Vou fazer, mas não sei, talvez dê bom, talvez não dê. Não é suficiente para engajar a mente lá, infringir aquelas 2 características e fazer algo novo. Não gera engajamento mental suficiente. Sim, uma atitude mental neutra de, vou fazer esse concurso aqui, mas talvez eu passe. Talvez... Não adianta, nem se meta a fazer. Você não vai fazer a parte mais poderosa sua, que é a sua própria mente, engajar no processo junto com você. Então você vai estar lá igual um zumbi no negócio. Em vez de aquela disposição que eu falei no início, não vai ocorrer. Né? Empiricamente eu meio que já sabia disso desde criança. E às vezes acabava errando por ser otimista demais. O meu caso foi regular um pouco essa positividade toda aí. Sim. Né? A terceira atitude mental é onde muita gente cai, que é a maior casca de banana que tem, que é a da esperança. A atitude mental da esperança é a seguinte: vou chamar o Raul nesse podcast e eu espero que seja bom. Vou criar uma startup nova e eu espero que dê certo. Vou começar um novo processo de venda, uma nova implementação aqui pro meu time comercial e eu espero que dê bom. Eu espero. É como se eu terceirizasse a responsabilidade minha de fazer aquilo acontecer. Eu sempre transferisse para uma situação, para outras pessoas, entendeu? Ela tá sempre esperando algo acontecer para que... Sim. Não é espero, eu vou fazer isso e vai dar bom. Pode dar a maior cagada do mundo, mas se você não for com a cabeça de que vai dar bom, vai dar cagada de todo jeito. Às vezes você acerta mais ou menos, na sorte, né? Mas é você manter uma atitude mental positiva para qualquer coisa que você for fazer. Seja um processo de hipnoterapia comigo, fazer essa hipnose com o Raul e vou conseguir entrar no avião e voar numa boa. Sim. Se eu abrir meu WhatsApp e sair soltando os áudios aí de depoimento de clientes, meu Deus do céu, cada coisa louca. Mas é assim, se eu não sinto numa sessão inicial que eu chamo, que é para a pessoa me conhecer, para eu conhecer a pessoa, para eu explicar para ela como que é o meu processo, para fazer um exercício com ela, para ela experimentar e saber como é ser hipnotizado por mim. Se eu não sinto que essa pessoa não... Ou se ela já não estava na atitude mental positiva, se eu não conseguir puxar ela para uma atitude mental positiva e sentir que ela vai engajar bem e na hora de treta perdoar e fazer o que tem que ser feito, eu não atendo. Então já reprovei, já deixei de atender vários clientes, porque eu já negligenciei esse feeling meu e deu ruim. Lembra como se fosse agora um trader Cara, tem até... O cara vendeu a empresa que ele tinha lá em Recife, né? E começou a operar na Bolsa de Valores e começou a ganhar muita grana, porque imagina, ele pegou o valor da empresa que ele vendeu dele e começou a operar aquele volume de dinheiro gigantesco. E aí fazia 40, 50 mil num dia e depois começou a descer a ladeira, descer e ferrou a cabeça completamente. E aí tentou de tudo e quando nada funcionou, né? Veio fazer hipnose. Eu nem acredito em hipnose, mas se isso aí não funcionar, meu Deus, nesse tipo de pensamento. E eu digo, cara, véio, esse cara vai me dar meu trabalho, meu Deus do céu, esse cara... O tempo inteiro ele ia, mas não ia, ele, sabe, não estava na condição de fazer aquilo. Não estava disposto a realmente fazer o que precisava ser feito. Ele estava muito machucado, ele tinha passado por um processo muito doloroso, eu me compadeci com o que tinha acontecido com ele e decidi atender. O cara até que fluiu, e mais ou menos, e daqui a pouco ele voltou com os mesmos problemas, e com os mesmos problemas, e com os mesmos problemas. Porque assim, para uma pessoa... evoluir, melhorar de algo, primeiro você precisa entender se ela está disposta a abrir mão daquilo que adoeceu ela. Abrir mão daquelas coisas que fizeram ela se tornar daquele jeito. Porque tem gente que gosta de viver no mesmo cenário, né? Tipo, tá num ciclo vicioso. E é uma coisa que você não tem como mudar no outro. Eu não tenho como mexer na sua cabeça e mudar isso. Não. Eu tenho um caminho para que você saia de onde você tá, que você não quer mais estar aí, que você está disposto a abrir mão. Lembra aquela menina que eu comentei mais cedo que ela tentou tirar a própria vida e vivia naquele cenário com os pais, pé de guerra? Ela só realmente melhorou quando ela saiu da casa dos pais. Sim. Ela parou de vivenciar, de viver aquilo ali dentro, começou a olhar mais de fora e começou a ter novas experiências. Pode alimentar e melhorou o relacionamento com os pais, inclusive. Que legal isso. É ecologia, é o ambiente onde a pessoa está inserida. Lembra do Procurando Nemo? Sim. Toda vez que eu falo de ecologia, do ambiente, esse exemplo eu acho genial.
como que era a vida dos peixinhos na época que moravam no mar, lá naquele recife de coral e tudo mais, comparado com a vida no aquário. Imagina que às vezes a pessoa está com a vida dentro do aquário, ela está sendo peixe dentro do aquário, aquilo ali adoece. Naturalmente, como que vai pensar positivo se ela está dentro daquele ambiente que faz mal para ela? O tempo inteiro ela respira, ela vive aquilo, para onde ela olha aquilo. Sim. Né? Então é por isso que às vezes você precisa mudar mesmo. Mudar o estilo que você se veste, mudar as paredes da sua casa. Se não tem como sair da casa que você mora, muda a cor dos móveis, muda de lugar, muda de cidade, muda de profissão, muda de carreira. Muda, você tem a possibilidade de mudar, você está vivo. Né? Se não está fazendo bem para você o que você está fazendo agora, muda, não tem problema algum. Show de bola. Nossa, Em alguns tá cenários da demais. vida tem que ser uma mudança mais... Não dá para ser igual eu fiz na época da Sim, faculdade, é. chutar o balde, né? Algo mais- Mas tem como você fazer uma transição mais suave, mais leve? Sempre tem como. Enquanto você está respirando e está vivo, sempre tem como. Só não tem jeito para morte. Morreu? Show de bola. Show, anotei várias coisas. Nossa, Raul, não. cara, top demais, né? Toda a bagagem, todas as experiências que tu compartilhou aqui conosco, né? Para mim foi um aprendizado incrível, acredito para Paulinha também. Então, muito especial. E para você que está assistindo esse podcast, tenho certeza que você pegou vários insights, né? E vai também conseguiu perceber talvez coisas que acontecem na sua vida. E eu quero falar para você que está assistindo esse podcast que chegou a hora do Papumcast. Então a gente explicou no início como que funcionava. A gente vai pegar as perguntas aqui. Papum. São 7. Isso é a minha primeira vez no Papumcast também. A primeira vez, Que eu vou então, o que fazer as acontece? perguntas. Faça as São honras. dezenas e dezenas de perguntas aqui. E o Raul vai escolher 7 perguntas. Na real, ele não vai ver as perguntas, né? Só vai retirar os papéis aqui. Gostei eu e a que é o Paula número vamos 7. dividir. Exatamente. Esse aqui. Pode tirar. Ai, Ok. meu Deus. Esse aqui do ladinho. Eu não tô bem com as cartas assim, né? Essa aqui também. Beleza. Essas duas caíram aí. Não caíram. Olha por aí. acaso. Não foi. Já tem Falta quantas? uma. Tem 6, mais um. Pega do outro lado aqui agora. Aí. Ai, Deus. Perfeito. Pode iniciar então, Paulo. O que te deixa irritado? O que me deixa irritado, injustiça. O que você falaria para um hater? Meu, ame mais. Qual foi a maior sacada da sua vida? Ah! A maior sacada da minha vida é que não adianta você forçar a barra. Sabe? Existe um processo, o time das coisas naturalmente acontecerem. Quem planta, colhe. Só que entre plantar e colher, existe o regar e esperar. É isso aí. Raul, qual o seu maior valor? Meu maior valor é a disposição mesmo. É a minha energia. Esse é o meu maior valor. Fale 2 qualidades suas. 2 qualidades minhas. Paciência e atenção. Felicidade para você é? Tá com quem eu amo em lugares especiais. Experiências com pessoas que eu verdadeiramente amo. Pô, essa daqui eu queria ter perguntado em todo o processo dele. No início, você contou com o apoio da família? Contei. Top Desde a demais. transição, tudo. Contei. Top. Contei. Eu tenho uma bagagem de família genial, inspiradora. Show de Show. bola, hein? Pô, Gente, é isso aí. Quero dar os parabéns para você que chegou até aqui, né, que acompanhou esse podcast. Quero agradecer demais, Raul, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Agradecer a Paulinha também, que foi incrível a gente estar Participou. junto aqui. E é isso aí, Raul, você tem uma mensagem final, deixa suas redes sociais, para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho, onde que eles podem te encontrar, cara? Comenta aí, pessoal. Você me encontra no meu Instagram, @oraudantas, tá? Existe o meu canal no YouTube que está sendo reativado, que chama-se Devidamente, tá bom? Devidamente é aquilo que é devido, aquilo que é justo, e devida para sua mente, nesse trocadilho aí que eu fiz. Tá? E a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: a mente é o centro de controle e comando de tudo. Então, ou você controla a sua mente, ou você vai ser controlado pela programação que foi inserida ao longo da sua vida. Existem processos validados cientificamente e profissionais sérios que possam te ajudar a fazer isso. Se você não deu conta de fazer sozinho ainda, busca alguém que você se identifica, que para você é uma pessoa realmente bacana, legal, para te ajudar nesse processo. Se for o caso de ser atendido por mim, mas lá no meu Instagram tem um link lá, o botãozinho, você clica, agenda e vem fazer um atendimento. Qual que é a @ mesmo lá? O Raul Dantas. O Raul Dantas. Valeu? É isso aí, gente. Esse foi o podcast de hoje com o grande Raul Dantas e a Paulinha Mello aqui no meu lado. Top demais e até uma próxima! A missão